E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto para mais um vídeo. E normalmente quando a gente está preocupado com o tempo que um computador leva para realizar uma tarefa, muitas vezes a gente pensa no computador em si, o processador dele, a memória RAM, o HD, enfim, o hardware. Mas algo que é muito determinante é o próprio software, a maneira como o software é escrito, quais as tarefas que o programa realiza passo a passo. Isso acaba sendo fundamental para o tempo que leva para o computador realizar alguma tarefa. Por exemplo, imagine que você trabalha numa livraria e recebe uma missão de colocar livros de uma prateleira em ordem. Você já pensou como faria isso? Em outras palavras, quais as ações, passo a passo, você realiza para botar tudo em ordem alfabética, por exemplo? Se forem poucos livros, é possível que você faça algo como varrer seus olhos por todas as capas. Ao descobrir um livro que começa com a letra A, você imediatamente coloca ele na primeira posição. Depois disso, você olha todos os livros de novo, se achar um que começa com a letra B, coloca ele na segunda posição e assim sucessivamente. Pode não parecer nada demais, mas você executou um algoritmo bastante conhecido para ordenar elementos, que é o algoritmo de ordenação por seleção. Se forem poucos livros, poucos elementos, então esse algoritmo resolve esse problema razoavelmente bem, razoavelmente rápido. Mas se você tiver um catálogo de livros assim muito grande, tipo 100 mil livros ou 1 milhão de livros, aí fica bem complicado. Imagina, por exemplo, se você tiver que organizar, colocar em ordem alfabética todos os livros de um depósito, como é o caso da Amazon. Vai demorar pra caramba. Para ajudar nessa tarefa, imagine que você está nesse depósito da Amazon cheio de livros para colocar em ordem alfabética e você tem um computador incrível para te ajudar. É um computador que tem câmeras, ele tem tipo olhos e ele tem braços robóticos. Ele vai lá e consegue colocar tudo em ordem. Entretanto, você precisa definir as operações, os passos que esse computador vai realizar para botar tudo em ordem alfabética. Ou, em outras palavras, você vai ter que definir um algoritmo que realize essa ordenação. Será que nessa situação, tipo esse exemplo que eu dei da Amazon, que você tem um depósito com 1 milhão de livros, faz sentido a gente aplicar essa ideia de ordenação por seleção? Em outras palavras, a gente vai varrer nossos olhos, no caso o robô vai varrer os olhos e os braços robóticos por todos os livros. Quando achar o livro que começa com a letra A, que fica na primeira posição, ele já coloca. Depois olha tudo de novo, acha um que começa com a letra B, põe na segunda posição e assim sucessivamente. Será que para 1 milhão de livros isso é eficiente? Fazendo uma matemática bem básica, como vocês viram, para cada livro eu tenho que comparar ele com todos os outros livros, depois com o próximo livro eu comparo com praticamente tudo de novo, de novo, de novo, de novo. Lembrando que sempre que eu comparo um livro com o outro para definir a posição que ele vai ficar, ou quando eu simplesmente troco de posição, eu já estou realizando operações desse meu algoritmo. Assim, para cada livro N, são N-1 livros que precisamos comparar. Comparamos ele mesmo com todos os outros. Com isso, N vezes N-1 dá N ao quadrado menos N passos ou operações necessárias até colocar tudo em ordem. Não é a conta mais precisa do mundo, é apenas uma aproximação. Se forem 1 milhão de livros, jogando nessa função N ao quadrado menos N com N igual a 1 milhão de livros, temos F de 1 milhão, que dá quase 1 trilhão de passos, 1 trilhão de operações que a gente realiza, seja de comparar um livro com outro para saber onde vai ficar, ou trocando mesmo um livro com outro de posição. Se o computador levar meio segundo para cada operação, ou passo, já que isso faz bastante sentido, pois considerando que ele vai pegar o livro com seus bracinhos mecânicos, vai olhar com essa câmera, então cada vez que ele compara um livro com o outro ou troca de posição, ele gasta mais ou menos meio segundo, nesse nosso exemplo. Se a gente usar esse algoritmo, vai levar 500 bilhões de segundos para terminar tudo. Em outras palavras, mais ou menos 15 mil anos. Se você chegar para o presidente da Amazon e falar, olha, fiz um algoritmo aqui para colocar os livros do nosso depósito em ordem, vai levar 1000 anos, o cara não vai ficar bem feliz. Será que tem como criarmos um algoritmo melhor, uma sequência de passos muito mais eficiente para colocar tudo em ordem? Para um exemplo mais exagerado, tipo esse do 1 milhão, existe um algoritmo bastante popular que ordena elementos dependendo de menos passos, menos operações, que é o Quicksort.
Vou mostrar aí para vocês um exemplo dele. E como é que funciona esse algoritmo Quicksort? Vamos entender considerando um conjunto de elementos aí, números inteiros, e a gente quer colocar em ordem, do menor para o maior. Então a gente quer colocar da esquerda para a direita em formato crescente, do menor número até na última posição chegarmos no maior número. Inicialmente temos que escolher um elemento que vamos chamar de pivô. É um cara qualquer aí desse conjunto e no exemplo aí escolhemos o número 5. O que vamos fazer a partir daí? Vamos comparar todos os outros elementos com esse pivô, começando pelo 9. 9 é menor ou maior que 5? Se ele for maior que 5, ele vai ficar na metade da direita, então ele vai para a última posição. E a partir daí eu faço uma análise parecida para o 2, que é o próximo elemento. Como o 2 é menor que 5, ele vai ficar na metade da esquerda na primeira posição. É sempre assim, se o elemento for menor do que 5, vai ficar na metade da esquerda, se ele for maior que 5, vai ficar na metade da direita. Nisso eu analiso o 7, como o 7 é maior que 5, ele vai ficar do lado direito antes do 9. Depois disso eu olho o 3, como o 3 é menor que 5, ele vai ficar na metade da esquerda depois do 2. E assim sucessivamente, como o 4 é menor que 5, vai ficar na metade da esquerda, o 6 é maior que 5, metade da direita, e o 8 maior que 5, metade da direita também. E o 5 volta para a posição que sobrou. Com isso já temos uma certeza, o 5 está na posição certa. O que falta agora é a gente verificar se a metade da esquerda, colorida aí de amarelo, está ordenada, por acaso aí está. E a outra metade que falta ainda analisar, e como a gente pode perceber aí, está um pouco fora de ordem ainda. Como essa metade ainda está um pouco fora de ordem, vamos escolher outro pivô, que pode ser um cara sorteado, por exemplo, e fazemos um procedimento parecido. Todo mundo que for menor do que o pivô 6 vai ficar do lado esquerdo, e todo mundo que for maior que o pivô 6 vai ficar do lado direito. Naturalmente, tanto o 8, o 7 e o 9 vão ficar do lado direito se a gente realizar esse procedimento todo. Como não tem ninguém antes do 6, resta a metade do lado direito, que contém os elementos 9, 7 e 8. Escolhemos um novo pivô que é o 7, colocamos em ordem de novo e assim sucessivamente. Fazendo uma análise muito parecida com o exemplo passado, em média, o total de operações para ordenar n livros usando esse algoritmo, grosseiramente, é n log n. É um pouco difícil de explicar por que surge um logaritmo ali sem gastar um certo tempo. Mas uma forma que pode te ajudar a entender é que no exemplo da ordenação por seleção, lembra que para cada livro eu tenho que comparar ele com todo mundo? No caso do Quicksort eu não preciso, eu comparo cada livro com uma parcela que vai diminuindo com o tempo, metade, 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 metade. E essa comparação de metade com uma metade menor e menor e menor é perfeitamente explicada por uma função logaritmo, por um log, pois você analisa um subconjunto de livros cada vez menor que vai diminuindo com o tempo. E já que a função n log n demora mais para crescer do que a função do algoritmo anterior, com isso, à medida que precisamos organizar cada vez mais livros, o número de operações necessárias para concluir a tarefa diminui. Consequentemente, esse segundo algoritmo, o Quicksort, vai finalizar mais rapidamente que o primeiro no tempo, ou seja, em segundos. Ele vai entregar a lista de livros já em ordem alfabética muito mais rapidamente. Lembre-se que cada operação continua demorando meio segundo e menos operações, ou seja, menos comparações, menos trocas de lugar, significa ganhar tempo. Mas qual o tamanho dessa diferença? Será que é grande assim? Se são 1 milhão de livros, aplicando na função f de 1 milhão n log n com n valendo 1 milhão, isso dá 19 milhões de segundos, que dá pouco mais de 7 meses. Melhorou, né? O algoritmo anterior levava 1000 anos e dessa vez, para colocar todos os livros desse depósito em ordem, já dá 7 meses. mais ou menos. Mas ainda assim é coisa pra caramba. O pessoal da Amazon não vai querer esperar isso tanto tempo. Pode parecer que é publi, né? Que eu tô fazendo propaganda pra Amazon, mas não é não. Existe outro algoritmo que pode nos ajudar e terminar mais rápido ainda, que é a ordenação por contagem. Ele permite que ainda menos operações de comparar livros com outros ou de trocar de ordem, a quantidade dessas operações, desses passos, diminui ainda mais. Só que tem um preço, você gasta mais memória que todos os outros algoritmos que eu falei. Isso às vezes acontece em computação. Para você terminar operações mais rapidamente, você acaba recorrendo a mais gastos de memória, mais gastos de HD, para que o algoritmo consulte coisas e aí não gaste tanto tempo realizando tarefas.
E no caso desse algoritmo, você gasta uma quantidade absurda de memória para conseguir terminar de colocar as coisas em ordem mais rapidamente. Mas isso para a Amazon não é um problema, né? Já que eles têm uma cloud, uma nuvem aí absurda. Bom, vamos entender como o algoritmo de ordenação por contagem, o Counting Sort, realiza isso de um jeito simples. Então, novamente, a gente vai ter um conjunto de elementos, números inteiros, e a gente quer colocar em ordem, do menor para o maior. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer é criar algum tipo de memória auxiliar, que é esse contador aí. Como o meu conjunto de números inteiros que eu quero colocar em ordem vai de 1 até 7, então essa memória auxiliar, esse contador, também vai de 1 até 7. E o que a gente vai fazer? A gente vai varrer o conjunto de itens que a gente quer colocar em ordem e cada ocorrência dele a gente vai somar 1 nesse contador auxiliar. Então, por exemplo, o número 1, a gente soma na posição do 1 para dizer que existe um elemento 1. Nisso, a gente segue para o próximo elemento, o elemento 4, e como existe um elemento 4, a gente vai somar mais 1 naquela mesma posição do 4. Como temos outro elemento 1 repetido, na posição do 1, a gente vai somar 1 mais 1, vai dar 2. Na ocorrência do elemento 2, a gente vai somar 1 na posição análoga. A mesma coisa para o 7, para o 5 também, e para o 2, que se repete aí 2 vezes. Nisso, agora vamos atualizar essa memória auxiliar sempre de 2 em 2. 2 mais 2 dá 4. 4 mais 0 dá 4, então a gente sempre vai atualizando. 4 mais 1 dá 5, 5 mais 1 dá 6, 6 mais 0 dá 6 também, e 6 mais 1 finalmente dá 7. Agora, finalmente, vamos construir o conjunto final já em ordem certinha do menor para o maior. E como é que a gente faz isso? A gente começa olhando a primeira posição ali do nosso conjunto inicial, e na posição do 1, nessa memória auxiliar, temos o valor 2. Então sabemos que na posição 2 final ali, vai ter o elemento 1 e a gente subtrai uma unidade daquela posição 1 também. Nisso, no conjunto inicial novamente, olhamos o próximo elemento, vai ser o 4, e a gente vai para a posição 4 dessa nossa memória auxiliar. Como tem um 5 ali, eu anoto que o 4 vai ficar naquela posição 5. Subtraio uma unidade novamente na memória auxiliar e o 4 é colocado ali. Nisso, o próximo elemento é o 1, voltamos ali na posição do 1, eu já anoto que no nosso conjunto final vai ter um 1 ali e a gente subtrai uma unidade na memória auxiliar, 0. O próximo é o 2, na posição do 2 temos um 4 ali, então eu sei que na quarta posição vai ter um 2 e eu subtraio uma unidade novamente. E eu faço isso também para o 7, subtraio uma unidade, passa a ser 6 e eu jogo o 7 ali. Faço o mesmo para o 5, então na posição 6 o 5 vai ser colocado ali. E finalmente, no último elemento que é o 2, eu já sei que na posição 3 eu vou inserir um 2 ali. E ao final temos o nosso conjunto todo ordenado, certinho, bonitinho, como a gente gostaria. O total de operações desse algoritmo de ordenação por contagem é n mais k, sendo n o total de livros e k o intervalo possível de livros. Então, esse K é o total de itens sem repetição. Supondo que sejam 1 milhão de livros ainda, e esses 1 milhão de livros têm títulos, têm nomes diferentes, então o N vai ser 1 milhão e o K também vai ser 1 milhão. Isso dará 2 milhões de segundos, que são 23 dias mais ou menos. Ai, que burro, dá 0 pra ele. A custo de muita memória, conseguimos melhorar bastante. E esse algoritmo de ordenação por contagem, se os elementos se repetem muito, ele fica cada vez melhor e termina até mais rápido. Espero que 11 dias já seja o suficiente aí para o pessoal da Amazon. Dá para melhorar ainda mais esse algoritmo? Talvez. Não dá para fazer mais milagre do que o que a gente já conseguiu até agora, mas dependendo do seu conjunto de itens que você quer colocar em ordem, dá para você fazer otimizações, melhorias nesses algoritmos para que fique cada vez melhor para o seu conjunto específico. Mas aí vai depender de um estudo, enfim, uma coisa mais ampla para analisar esse tipo de coisa. De qualquer forma, para você colocar elementos em ordem, você precisa passar por eles, varrer seus olhos, comparar
ao menos uma vez, né? Você tem que saber todo o seu conjunto para, enfim, decidir a ordem que ele vai ficar. E até o ordenação por contagem, ele depende disso. Tá certo, pessoal? Então, é basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco sobre qual o impacto do software no desempenho final de uma tarefa no computador. E não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever, acompanhar aí as novidades do canal, se tornar membro, todo esse tipo de coisa. E valeu, muito obrigado!